Querido Pai Celestial, Deus dos céus e da terra, nós mais uma vez chegamos aqui, Senhor, na Tua casa, para ouvir a Tua voz, Senhor Deus, para que o Senhor possa falar em nossos corações mais uma vez nessa noite, Senhor. Ajude a cada um de nós, dai-nos o entendimento da Tua palavra, Senhor. Também ajuda os nossos irmãos que estão, Senhor Deus, via internet. Que cada um possa ser abençoado pelo Senhor. Muito obrigado por essa oportunidade, Senhor. Te agradecemos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Que o Senhor possa abençoar a todos. Amém. Vamos iniciar cantando o hino de número 315. Sião, cidade tão linda. Mi maior. Graças a Deus. Aleluia, Jesus. Sião, cidade tão linda, nela almejamos morar, pois Cristo nos prometeu um dia vir nos buscar, para levar-nos à glória daquela linda mansão, cantando a grande vitória, os remidos por Cristo no céu entrarão. Sião, ó Sião, pátria querida de amor, és a mais bela e sublime mansão, em ti não há pranto e nem dor. Sião, ó Sião, nem sol nem luzeiro haverá, mas o Cordeiro bendito, a glória do Altíssimo te iluminará. Lá em Sião nos espera uma grande multidão dos que lavaram suas vestes no sangue da expiação, renunciaram suas vidas para em Sião ir morar, pois só as almas remidas por Cristo no céu têm poder de entrar. Sião, ó Sião, pátria querida de amor, és a mais bela e sublime mansão, em ti não há pranto e nem dor. Sião, ó Sião, nem sol nem luzeiro haverá, mas o Cordeiro bendito, a glória do Altíssimo te iluminará. Aleluia, graças a Deus. 240. Longe do Senhor andava, no caminho de horror. Ré maior, irmão. Número 240. Graças a Deus. Aleluia. Longe do Senhor andava, no caminho de horror, por Jesus não perguntava, nem queria o seu amor. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar,
mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. No juízo não pensava, nem na minha perdição, nem minha alma desejava a eterna salvação. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Já cansado do pecado, fui aos pés do Salvador, e ali caiu o fardo de tristeza e de dor. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Como é maravilhoso pertencer ao meu Jesus, ter a graça e o repouso e ficar ao pé da cruz. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas bem te chama, pois deseja te salvar. Aleluias, graças a Deus. Número 22, meu barco encheu com a fúria do mar. Vamos adorar a Deus enquanto cantemos esse hino. Mi maior. Vamos adorar a Deus com as nossas ofertas. Meu barco encheu com a fúria do mar, pedi Deus ajuda pra não afundar. Senti defendido diante do mar, Jesus com sua graça me veio livrar. Foi quando gritei, 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 vem me ajudar. Jesus veio andando sereno e tranquilo sobre o mar. Entrou no meu barco, estendeu sua mão e fez tudo acalmar. A maré é forte, mas eu vou lutar. Por cima das ondas poderei passar.
Cristo é meu piloto e sabe reimar ao porto celeste. Poderei chegar. Todos. Foi quando gritei, 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 vem me ajudar. Jesus veio andando sereno e tranquilo sobre o mar. Entrou no meu barco, estendeu sua mão e fez tudo acalmar. Aleluia, graças a Deus. Somente crer, tudo é possível, somente crer. Vamos ouvir esse hino enquanto recebemos o pregador dessa noite, amém? Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos, ó Pai, por mais esta oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos em Tua casa depois de um dia, ó Pai, cada um com seus afazeres, e o Senhor nos traz outra vez aqui a este lugar, onde nós nos sentimos bem em estarmos aqui, ó Pai, onde nós temos companheirismo com nossos irmãos, companheirismo em torno da Tua palavra, ó Pai. Aceite a nossa adoração agora nesta hora, enquanto estamos aqui, que possa chegar como um cheiro suave às Tuas narinas, o nosso louvor, o nosso culto que prestamos a Ti nesta noite. Pedimos com perdão dos nossos pecados, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Boa noite com Jesus, irmãos. Amém. Nosso boa noite àqueles que nos acompanham pela nossa página na internet. Que Deus recompense a cada um. É sempre bom estarmos aqui. Para os irmãos que estão pela internet, no sábado aqui não foi possível, devido a um problema aí da rede, de toda a quadra. E aí ficou muito complicado que não chegava sinal para a gente aqui. Aí eu fiquei aqui ontem e hoje por volta aí do meio-dia, descobriram que era um cabo estourado aí no meio dessas quadras aí, e aí colocaram em outra entrada, né? Então havia um problema que fugia da nossa alçada. Estoura um cabo aí no meio, perdemos o sinal e não conseguimos mandar o culto de sábado. Mas graças a Deus está aí, pronto para todos vocês que nos acompanham pela internet. Nosso abraço aí a todos vocês. Vamos ficar em pé? Vamos ler em São João 3. A coisa não é o que falar, mas o mais difícil é saber o que Deus quer para aquele culto, aquele dia. Não é você não ter assunto, é saber o que Deus quer. Não é porque as mensagens nós temos muitas, assuntos dos mais variados, mas é saber o que Deus quer para o seu povo naquele dia, naquela hora. Vamos ler São João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, para que todo aquele que nele crer não pereça,
mas tenha vida eterna. Podeis vos assentar, que o Senhor acrescente bênçãos. Pode aumentar um pouquinho, irmão? Então deixar um pouco mais agudo, que eu acho que ficou muito fechado. Na mensagem Amor, 183, Mombrana diz assim: é a eleição de Deus chamando. É a eleição de Deus chamando. Não que você seja um pouco melhor do que os outros. Somos todos os mesmos. Parágrafo 183 da mensagem Amor. É a eleição de Deus chamando. Eleição é uma escolha. Não que você, não que eu, não que nós, seja um pouco melhor do que os outros. Somos todos os mesmos. Somos apenas filhos. Mas Deus escolheu uns para serem uma coisa e outros para serem outra. E se você toma aquilo que Deus escolheu para você, então você pode se entregar, se aquele Espírito operar através de você. Às vezes nós, como seres humanos, irmãos, nós pensamos que nascemos para algo e na realidade nós nunca nascemos para aquilo. É porque alguém te contou uma história e você acreditou que nasceu para aquilo e que Deus te chamou para aquilo. Mas aquela experiência, como Moisés teve, nós na realidade nós nunca tivemos. Veja, Deus escolheu uns para serem uma coisa e outros para serem outra. Quando Davi prestou aquele serviço para Deus, ele tinha sido chamado para ser rei. A posição dele era política, então. Correto isso? Um rei tem uma posição política. Ele tem seus súditos, ele tem seus servos, seus escravos, ele governa uma nação. Ele não era sacerdote e ele não era profeta. E às vezes, algumas coisas acontecem conosco porque nós estamos querendo tomar aquilo que Deus não nos escolheu para fazer. Nossas derrotas, nossos fracassos, nossos problemas. Veja, Deus ama o mundo de tal maneira que dá o seu Filho para salvar o mundo. Então, para que Jesus veio à Terra? Qual foi a função dele? Salvar o mundo de serem destruídos e irem para o inferno. Esta foi a função dele. A função específica de Moisés, qual foi? Libertar um povo. Ser um homem que tiraria o povo sob uma comissão, sob um chamado, aonde 430 anos não havia uma oração respondida. Esta era a função dele. Deus o chamou para aquilo, não importando que houvessem outros profetas ali naquele dia. Na mensagem Amor Divino, no parágrafo 36, ó, quão precioso é e quão maravilhoso, nada como ser salvo. Ser salvo. Se Deus apenas, como se isso fosse pouca coisa, houvesse me salvado,
não me chamasse para desempenhar função nenhuma, já não seria o suficiente? Porque às vezes é natural do ser humano querer fazer algo para ser visto, para ser lembrado, para que o seu nome venha à tona. Isso é natural de todo ser humano. Sim ou não? Sim, nós gostamos de ser reconhecidos. Você diz que não, não é? Nós gostamos que o nosso trabalho seja reconhecido. A mulher gosta que o marido reconheça, o esposo gosta que reconheça, e todos nós esperamos que alguém reconheça. E nós esquecemos, sabe, irmãos, que o mais precioso que poderíamos ter na vida é esta coisa chamada salvação, que com o passar do tempo vai se perdendo. E parece que vai ficando secundário, irmão Jeremias. Salvação. Ele se entrega, se faz carne, dá seu filho para que fôssemos salvos. E isso vai se tornando secundário com o passar do tempo. E tudo vai se tornando normal. Ele nos dá alguns acessórios como cura, como libertação, como bênçãos materiais, bênçãos na família, e a salvação vai se tornando secundária. Mombrana diz algo, esta mensagem em amor, contando a história aqui do touro, cadê? Ele diz assim, veja, um dia aqui no parágrafo 93 da mensagem Amor Divino, Estados Unidos. Eu pensei em orar por uma certa pessoa enferma, e eu fui atravessando aquele campo, nem pensando que aquele touro estava naquele campo. Eu estava lá no meio do campo, o que aconteceu? De repente, uma pequena moita de arbustos levantou-se, e o enorme touro briguento, seus longos chifres assim, ele soltou um rugido, e eu sabia que ele era um matador. Eu olhei para trás, eu estava muito longe da cerca, umas 200 jardas, 182 metros. Ele não estava a mais que 40 pés de mim. Ali estava ele com seus chifres para baixo. Soltou um grande, enorme berro. Eu estava desarmado e não havia nenhuma árvore para subir. Eu não podia voltar para a cerca, eu pensei, bem, este é o fim, Bilbrana. É aqui que vai ser seu fim, a ser martirizado, morto a chifradas aqui no campo. Fiquei ali parado, mas de repente algo começou a acontecer. A glória de Deus. Algo entrou no meu coração e eu pensei, eu perturbei aquele pobre animal. Não é aquele pobre animal, é o diabo que o faz fazer aquilo. E eu só pensei uma coisa, eu quero que você ouça isso. Há somente uma coisa ao diabo, que é o puro amor divino. O amor conquistará tudo. Sabe, irmãos, você foi chamado para desempenhar algo. E nem sempre você será entendido e compreendido por aquilo que você desempenha. Todos aqueles que Deus dotou e deu dons, na maioria das vezes eles foram incompreendidos. Homens que Deus usa. Sim. Deus o amou de tal maneira e isto conquistou a questão do pecado. Como então você conquista o pecado? Amando a alma do pecador. Amando aquele que não te compreende, aquele que não te entende. Isso conquistou a questão da enfermidade. Isso conquistará a divergência na igreja, isso conquistará tudo que for diferente dele para ser conquistado. Fará isso se você simplesmente permiti-lo.
Amar aquele que te quer bem, mas amar com a alma é tão fácil. Amar aquele companheiro que desempenha a mesma função que você na igreja, mas você sabe que ele está sendo divergente de você, é para poucos. Veja, Jesus sabia para que ele tinha vindo, irmão Rodinei. Sabia ou não sabia? Sabia. Ele amava as pessoas com o mais puro amor que podia existir. E foi castigado, zombado e criticado. Lembre-se que ele também era homem. Homem de dores. Qual foi a reação daquele homem, Jesus? Não deveria ser a nossa reação também enquanto homem ou mulher? Ser chamado de príncipe dos demônios quando você sabe para que você veio à terra quando você nunca foi aquilo? Mas ele não foi lá dizer que ele não era. Quando este imenso animal começou a vir na minha direção, em vez de odiar aquele animal, irmão Mike, eu o amei. Amar um animal? E pensei, você é uma criatura de Deus, quem mais poderia tê-lo feito a não ser Deus? E você estava deitado aí pacificamente. Eu entrei no seu território. O campo estava cheio de avisos, eu não prestei atenção nelas, eu simplesmente peguei um atalho na minha região habitual para ir orar por um homem enfermo. Ele estava no motivo correto? Mombrana? Estava. No objetivo correto? Estava. Por ele invadir um território que não era para ele entrar, mesmo o motivo sendo santo. Estamos com a razão, você está fazendo aquilo que Deus chamou para fazer. Mas talvez aquilo não é permitido naquele momento. E nós não entendemos. E vamos criando algumas raízes de amargura dentro do nosso ser, que daqui a pouco a nossa adoração já não sobe mais. Com razões, com motivos justos. Mas como agiu o homem Jesus? Lembre-se que ele era homem. Quem é seu pai? Esse aí é um filho bastardo. Veja uma criança hoje, se fosse naquele tempo hoje, seria chamado de bullying. Quem mais sofreu mais bullying? Não sei quem é meu pai, porque todo mundo tinha um pai, ou não tinha. Ele ia falar o quê? É Deus? Quem é Deus? Não podia ser visto. Amor divino é algo que só o Espírito Santo pode conceder para um ser humano. Amor divino é dar vida eterna àquele que não te quer bem. É a razão do amor divino ou não? Conceder vida eterna. Ou o que é mais importante nesta vida que não dar salvação a alguém? A mensagem aquele dia no Calvário, irmão Brana diz, o cristão tem um poder de dar vida eterna. Pensa no poder que você tem? Não é apenas de ter uma boa convivência no seu trabalho, na sua família, não. Você tem o poder de amar, e com este amor você dá vida eterna. Coisa que ninguém tem, Deus te deu, porque Ele te amou. Então você tem o poder de amar alguém, dando-lhe vida eterna. A salvação tem se tornado secundária e as coisas do dia a dia têm se tornado primárias.
Aí as pequenas coisas que acontecem vão nos atrapalhando a adorá-lo de uma maneira mais objetiva. Se você faz algum teste, faz várias aulas e vai para uma prova do Detran, se você ficar muito nervoso, você passa ali ou não passa? Não passa. Porque algo te atrapalhou ali e você não consegue obter o resultado esperado. Ali veio, e ali eu vi aquele pequeno sujeito se aproximando de sua cabeça, simplesmente balançando assim, e ele estava para me matar. Eu sabia disso, mas o amor divino começou a chegar e eu pensei, pobre criatura, um animal irracional, não tem conhecimento das coisas. Ali estava você deitado, eu o perturbei, então agora eu sou servo de Deus e você é criatura de Deus. No nome de Jesus Cristo, volte e deite, pois eu estou no caminho para orar por um filho de Deus que está enfermo. Volte e deite. E aquele touro vinha em minha direção em disparada, sem medo. Eu não tive medo, nem mais um pouquinho do que fosse o irmão Neville sentado aqui neste lugar. Apenas um amor puro, santo no meu coração. O que isto fez? Isto criou uma atmosfera. O amor divino por aquele animal irracional. Ele não está falando nem de um ser humano, de um animal irracional. Criou uma atmosfera. Comece a amar aquele ou aquela, e todas as vezes que você o encontrar, o que você projetará se tornará mais forte do que ela projeta contra você. Você vai vencer aquilo que ela tem contra você. Criou uma atmosfera. Aquele touro entrou diretamente naquela atmosfera, a não mais de 3 metros de mim. Ele parou, escoiciou e ele parou. Há uma zona de proteção ao nosso redor. 3 metros, o irmão Brana diz. Ele olhou bem aqui, tão derrotado, com um olhar meigo no seu rosto, e virou, andou um pouquinho e deitou-se. Criou uma atmosfera de amor. Há uma proteção para aqueles que realmente conseguem projetar amor ao seu redor. Eu passei a 1,5 metros dele. O que foi isto? Quando o amor divino é projetado, a graça toma conta nessa hora. Aquele foi o mesmo Deus que pôde impedir os leões de se aproximarem de Daniel e eles chegarem com o rugido. E o pobre Daniel ali de pé, envolto no amor de Deus, os leões se afastaram e deitaram. Foi pacífico. Você vai estar numa situação turbulenta. Aconteceu isso, aconteceu aquilo e você se encontra lá no meio daquela turbulência. Você cheio deste amor pela alma daquela pessoa, você pacificará aquele lugar, aquela situação. Você não vem para causar mais divergência, você vem para causar pacificação. Ou esse não é o trabalho do cristão? Não é causar tumultos, alvoroços. Quando o mar estava revolto, os discípulos ali atordoados. Qual era o problema iminente? Era a turbulência do mar. Jesus foi acalmar os discípulos ou ele acalmou a tempestade? Ele acalma a tempestade. Ele acalma o que era principal. A turbulência estava na casa de Jairo. O que ele fez? Acalmou a turbulência.
amou a alma daquela menina e ele a enxergou na eternidade. Devemos olhar uns para os outros e tentar enxergar o que Deus vê naquela pessoa. Sabe por quê, irmãos? Quando aquela pessoa não nos agrada, então nós olhamos com olhos naturais, com olhos de descrença, que ele é mais um coitado, ela é mais uma coitada. E se começássemos a olhar uns para os outros como Deus vê, ou Paulo não nos dá o conselho, Coríntios, de agora em diante, não vou olhar mais ninguém segundo a carne? O que ele estava dizendo com esse conselho? Eu quero olhar como Deus olha. Eu quero estar com o irmão, com uma irmã, como Deus estaria. Mombrana nos dá outro conselho. O que é ser cristão? Vocês lembram desta afirmação? Esqueça agora a mensagem, mas Mombrana diz: ser cristão é ser como Cristo. É falar o que Cristo falaria. É pensar o que ele pensaria. É cantar o que ele cantaria. Não é tão simples assim. Ao mesmo tempo sendo simples, porém a ação é diferente. Na teoria, tudo isso é muito fácil. Mas quando nós queremos trazer para o nosso dia a dia, aí está a diferença. Aquele pregador dizia sobre o irmão Brana, ele faz com que cada versículo funcione na Bíblia. E por que que conosco, talvez não está acontecendo isto? A coisa é, irmão, Deus quer que nós nos entregamos completamente. Ele quer ter a preeminência. Que é isto? O controle total. O exemplo dos vasos de Eliseu cabe muito bem. Ele chega na casa da viúva e ele pede o quê? Vasos vazios. Cada um de nós somos este vaso. E Deus está dizendo, eu quero que você se esvazie todo. Ou não foi isso que ele fez com Moisés? Sim ou não? Moisés, eu quero que você vá para lá, porque você precisa se esvaziar. 40 anos é para se esvaziar. Pode deixar que quando eu tiver controle sobre você, então nós vamos começar a trabalhar. Aí sim, você vai se esvaziar completamente, até ficar gago. Traga vasos vazios, porque o que eu encher vai transbordar e não vai faltar jamais. Mombrana dizia, quando o senador Isler chegou perto de mim, ele disse, você perdeu sua esposa? Você perdeu sua filha? Família? Perdeu o dom? Ou não perdeu? Não perdeu o dom, não perdeu a unção? 5 anos? Mombrana responde, eu ainda continuo amando, é porque existia muito de Brana em mim. Da onde saiu a resposta para aquele senador? Se não foi da alma. Nós não queremos reconhecer que há muito de nós em nós mesmos. E aí qualquer coisa facilmente nos fere, porque ainda há muito de Tiago em Tiago. E aí com facilidade nós nos estrepamos os espinhos. Feriu meu sentimento. E se tem uma coisa que o ser humano é dotado é de muitos sentimentos e de emoções. E nós não gostamos de ser contrariados. Não é verdade? Não, porque eu tenho meus princípios, meus valores, eu não gosto de ser contrariado. Tem que ter muita coragem, hombridade para afirmar, tem muito de mim em mim mesmo. Quando Adão e Eva
estavam lá no Jardim do Éden, a Bíblia diz que eles estavam, o quê? Nus. Eu não me refiro a esta nudez física. Eu gostaria de chamar a atenção de vocês sobre uma outra nudez. Sobre a nudez de seus assuntos do dia a dia. Eles não tinham nada para esconder. Nudez psicológica, emocional. A partir do momento que a serpente começa a tentar a Eva, se na primeira vez ela conta para Adão que ela foi tentada, aquilo não aconteceria, mas aquilo que era nudez, que não existia nada, era tudo às claras, deixou de ser nudez. Houve ali um avental para cobrir, ela não contou. Compreende o que eu estou querendo dizer a vocês? Eles estavam nus de tudo. Tudo era às claras. Não havia segredos. Eram realmente companheiros e amigos, estavam nus. Já prestou você atenção nisso? Que um problema num casal é quando deixam de estar nus? Ou na família? Quando alguém tem algo para dizer, mas aquilo se torna uma brecha. E como ela demorou e foi aumentando, porque cada dia que passa vai aumentando, vai sentindo medo, porque na primeira vez ela sentiu uma dor no coração, talvez naquela primeira noite ela quase que não consegue dormir com Adão. Mas já no segundo dia não foi tão forte. No terceiro dia também não foi, aquilo só foi aumentando para chegar no caos que aconteceu, até ela cair. Se ela chega e conta na primeira noite, Adão já chegaria, resolveria, mas aquilo foi aumentando, até o momento que ela não teve mais força. Deixaram de estar nus. Tinham algo a esconder. E quando Deus vem para falar com eles, trataram de fazer uma cobertura. Deus vem e fala, por que vocês querem se cobrir? Não pode haver mais nudez entre nós, ou seja, nós não podemos ser mais amigos, a conversa não pode ser às claras, por que vocês estão se escondendo? Porque deixaram de estar nus. Começou a ter segredo entre a criatura e o Criador. Começou a haver segredos. Por que vocês não me contaram sobre isto? Começou pouquinho e não resolveu na hora. Deixou passar para o próximo, e para o próximo, e para o próximo. Ou não é isto a razão hoje de uma nação estar totalmente quebrada, seja ela politicamente, financeiramente, onde não há nenhuma instituição num país que, se for investigar, não seja alvo de corrupção? Isso começou agora? Isso começou com o governo do PT? Não. Nada começa. Apareceu. Não. A relação entre Deus e seus filhos foi quebrada a partir do momento que de um lado acabou a confiança. Quando pensamos que vamos morar no céu, quando começamos a pensar que seremos companheiros da eternidade, que nascemos para viver com Ele, será que vale a pena termos dificuldades uns com os outros? Se você é meu companheiro de eternidade, será que realmente vale a pena guardar aquilo? Ou não seremos companheiros da eternidade? Ou você acha que subiremos sem estar tudo resolvido aqui? Naquilo que deve ser resolvido, que pode ser resolvido, porque há coisas que não vão se consertar aqui, mas aquilo que você pode, você acha que vai subir assim? Será, Tiago, que você vai? Não.
O irmão Branda nos dá um exemplo e nós passamos por cima dessas histórias tão rápido. Olha, ele está falando de um touro, eu vou passar. Ele está falando de uma gambá, então eu vou passar. É um animal irracional. É justamente nesses pequenos detalhes de um animal irracional, porque eu invadi o território dele. Mas, irmão Brando, o que tem isso a ver? Tem muito a ver. Aquela era a área, a função daquele, não era tu, e você invadiu aquela área, aquela função. Ser humilde, irmão, com quem é acima de você hierarquicamente, isso não é nem humildade, isso é obrigação. Ser humilde com quem hierarquicamente está subordinado a você, aí sim é humildade. É fácil ser humilde com quem é superior a você, ou não? É uma obrigação, um dever. Seria até uma falta de respeito se não fosse. Mas quando ele nos conta essa história de um touro, eu invadi o território daquele animal irracional. Você diz, eu amo os pecadores, parágrafo 108, amor divino. Mas, irmão e irmã, você os ama o suficiente para sair e falar com eles e conquistá-los para Cristo? Ou nós às vezes não falamos que amamos os pecadores? Mombrana diz, você os ama o suficiente para sair e falar com eles e conquistá-los para Cristo? Ou só acusamos? Olha como é que a fulana faz, olha o que ele fez. Amá-los para conquistá-los, você diz, eu amo o Senhor, mas você pode confiar nele quando o médico sacode a sua cabeça? O Morano está fazendo uma pergunta, você diz, eu amo o Senhor. Ele faz a pergunta no 109. Mas você pode confiar nele quando o médico sacode a sua cabeça? Você pode confiar nele quando está tudo perdido? Mas eu amo o Senhor. Vou repetir a pergunta. Você pode confiar nele quando está tudo perdido? Você precisa, isso ele está dizendo para cada um de nós, de um transbordante batismo de amor, amor divino. Quando você ora e sua oração não é respondida, você ainda o ama? Por quanto tempo Israel ficou orando e Deus não respondia? Por quanto tempo você está orando sobre isso e Deus ainda não respondeu? Você ainda o ama? Existe algo que continua purificando você? Esta é a graça soberana de Deus. Tem que tomar conta. Tem sim. É a natureza de Deus. Deus nada pode fazer exceto isto. Quando Deus viu o pecado desse mundo e viu que o homem estava morrendo, sem esperança e não podia ser salvo, e mesmo assim ele sabia que os homens o amariam, isto constrangeu Deus, isto provou a sua natureza. A natureza de Deus é amor. Rejeitado, mas ele viu que no meio daquela humanidade, alguém o amaria. Isto constrangeu a Deus. A maioria daquela multidão gritava o quê? Crucifica-o, crucifica-o, malfeitor. Ele acabou com os nossos negócios aqui no templo. Ou não falavam isto? Falavam. Ele acabou com as nossas coisas. Nós vendíamos santo, nós vendíamos isso, nós vendíamos aquilo. A maioria da multidão dizia, crucifica e liberte Barrabás. Veja, um malfeitor, um ladrão. Mas, no meio daquela multidão, havia algumas mulheres que estavam dizendo diferente a respeito daquele homem, Jesus. Elas olhavam umas para as outras e diziam, nós não estamos entendendo, porque esse homem só nos fez bem.
Uma Maria olhava para outra Maria e dizia: oh, eu era uma pecadora, e a partir do momento que eu encontrei esse homem, eu deixei de ser uma pecadora. Ele me fez entender que eu não precisaria mais pecar. A samaritana dizia: ele me deu de uma água, que eu não precisei mais saciar aquela sede da minha alma. Arrumando vários maridos, ele me deu algo melhor. Oh, irmão, irmã, nesta noite, qual é o sabor para você de realmente ser um cristão? Já parou você para pensar nisso? O que significa um culto para você? O que significa um programa de rádio, uma mensagem, uma escritura lida? Ou já perdeu o sentido também do que é ser um salvo? Deixa eu repetir o 36. Nada como ser salvo. Por mais bem-sucedido que a sua família seja, amém por isso. Por mais bem-sucedido profissionalmente que você seja, amém por isso. Mas nada como ser um salvo. Olha o que o Momorando continua dizendo: pois você não imagina, amigo, eu tenho certeza que o diabo manterá isso afastado de você o mais que ele puder. Entre parênteses, ele faz isso comigo. Está dizendo a respeito dele. O quê? De fazer com que outras coisas sejam mais importantes do que a salvação. Para saber qual é o valor da alma. Qual é o valor da alma daquele irmão, daquela irmã? Ela pode ter vários defeitos, ele pode ter, mas você já parou para pensar qual é o valor de uma alma? Jesus não olhou para os defeitos, incapacidades de uma Madalena, porque se ele fosse olhar, ele realmente não podia fazer nada. Ele olhou para a alma. O que você vê quando você olha para aquele irmão, para aquela irmã? O que você vê? Lembrando o conselho de Paulo, de agora em diante eu não vou olhar ninguém segundo a carne. Eu não estou falando para você que não há de se ter cuidado com determinadas pessoas. Eu não estou dizendo isso. Estou dizendo algo além. Que além de tudo isto, há uma alma que pode ser purificada, que pode ser restaurada. Ou não houve uma restauração nas almas daqueles que se encontraram com Jesus. Na carne, o irmão Brana queria matar aquele soldado que matou seu cachorro. Sim ou não? Aquilo era o humano. Esses exemplos ficaram para nós, para nos mostrar a diferença do que é humano e do que é você espiritual. No humano ele mataria. Como um cristão, que ele fez? O batizou em nome do Senhor Jesus Cristo. O que resolveria se ele matasse aquele soldado? A não ser a satisfação pessoal de ter feito um bem para o seu cachorro, mais nada do que isso. Mas batizá-lo em nome do Senhor Jesus Cristo era colocá-lo na eternidade. Como humano, mulher, homem. Sim, vai haver momentos que você vai se intrigar e vai se entristecer, mas pense, há uma alma além de tudo isso. Há uma salvação. Veja, você já imaginou o que é? E o que a eternidade significa? Poderíamos ficar apenas com esse parágrafo. Você já imaginou o que a eternidade significa? Sim ou não? Já imaginou? Pode você, para escutar, analisar o que significa eternidade? Algo que não tem fim? Quando começamos a pensar no que é importante, que é a eternidade, irmão, as coisas, irmã, aqui na terra, vão ficando como terciária. Vai perdendo o valor no que realmente importa.
A minha razão vai por água abaixo. O que eu penso vai por água abaixo. Eu quero estar lá. Eu não quero nada que me impeça de entrar lá. Porque se há uma coisa, irmão, que nós devemos almejar, é entrar lá naquele lugar. E não podemos ter nada que nos impeça. Aquilo que você pode resolver, vamos fazê-lo da maneira mais rápida. Mombrana faz essa pergunta no 36. Você já imaginou o que é e o que eternidade significa? E por quanto tempo você ficará assim? Assim como na eternidade? Imaginem. Esta é a hora que você toma a sua decisão para a eternidade. Esta é a hora. Este é o dia. Você não está aqui nesta terra para decidir apenas sobre as coisas do seu dia a dia, sobre o seu amanhã. Isto vai acabar. A decisão mais importante você está tomando diariamente, todos os dias que você acorda, é colocar um tijolinho a mais na sua casa lá na eternidade. Isto é o que realmente importa. Para quantos tantos eu consegui falar sobre Deus? Para quantos tantos eu consegui falar que há um céu? Para quantos tantos eu consegui falar que há uma graça, que há um favor imerecido? O primeiro parágrafo que eu citei é a eleição de Deus chamando. Não que você seja um pouco melhor do que os outros, somos todos os mesmos. A diferença está aí dentro da sua alma. É que Ele te revelou algo, Ele te presenteou com a coisa mais suprema que podia haver, irmão. Revelação. Ou não foi a revelação que te abriu os olhos, que rasgou o véu? Para que você pudesse entrar, Hebreus capítulo 4, adentrar ao santuário e enxergar as coisas insondáveis que Deus tem. E por que não espalhar isso a outros? Você tem um poder, repetir como o Brando diz na mensagem aquele dia no Calvário, de dar vida eterna. Como? Falando de vida eterna. Falando para ela, você não precisa mais disso. Há um novo céu e uma nova terra, Apocalipse 21. E vi um novo céu, tudo será novo. Pensa nisso. Nada como ser salvo. Que Deus abençoe. Desculpa, passei 5 minutos do tempo, me perdoe. Irmãos pela internet, Deus os abençoe, cremos que isso chegou até vocês. Irmão José Rocha, em São Paulo, capital. Irmão José Inácio e família em Novo Gama, Goiás. É irmã? Cura, irmão Moisés. É irmão. Irmão Euri. Irmão Euri em Gama, Distrito Federal. Irmão Hinaldo e família em Ceilândia, Distrito Federal. Irmão José Ricardo e família em Jaú, São Paulo. Irmão Eliseu e família em São José dos Campos, São Paulo. Irmão Jesus, irmã Clares, irmão Timóteo em Jaú, São Paulo. Irmão Neri e família em Nueva Esperança, Paraguai. Irmão Samuel Carlos em Sobradinho, Distrito Federal. Irmão José Correia e família em Riacho Fundo 2, Distrito Federal. Irmão Eupídio e família em Ceilândia, Distrito Federal. Irmão João Batista em Planaltina, Distrito Federal. Irmão Ricardo e irmã Eliana em Mogi das Cruzes, São Paulo. Irmão José Firmino dos Santos em Jaú, São Paulo. Irmã Avane e família em Jardim Gagoiás. Irmão José Milton e família em Sertãozinho, São Paulo. Irmã Lília e família em Jardim Serra Dourada, Goiás. Irmã Daiane e Rafael em Teófilo Otoni, Minas Gerais. Irmão João Leite e irmão Agostinho em Jardim Gagoiás. Irmã Edneia Costa e família em Jardim Gagoiás. Irmão Rodrigo Pérez em Agropecuária Dona Santa. Isso é Goiás? Isso é Goiás, né? Ali perto de Catalão. Irmã Milza e família em Teófilo Otoni, Minas Gerais. Irmã Ivone em Candangolândia, Distrito Federal. Irmão José Domiciano em Jacutinga, Minas Gerais.
Irmão Magno e família em Valparaíso, Goiás, irmão Francisco e irmã Luzinete em Glicério, São Paulo, irmão Valdemar em Jardim Gá, Goiás. Aqui do lado também, irmão? Irmão Jorge Cunde, irmã Diva Cunde, um abraço para vocês. Fazenda Boa Esperança, chegou a internet aí na fazenda, que beleza, irmão Jorge. Um abraço, vocês estão perto aí do Patrimônio do Filó, é perto de Minasul. Um abraço para vocês. Irmão Isaac e família em Vicente Pires, Distrito Federal. Irmão Kleber e família. Kleber e família, falou de onde não, irmão Moisés? Deu a localização. Irmão Valdemar Dourado. Acho mesmo irmão Valdemar aqui, Dourado, em Jardim Gá, Goiás. Irmã Idelvane, irmão Rosário, em Teresina, Piauí. Irmã Késia, em Minasul, Goiás. Irmã Palmeirinda Pinheiro, em São Miguel do Araguaia, Mato Grosso. E temos aqui pedido de oração por Lília Vilaça e família. E temos mais algumas outras 3 conexões que não identificaram. Nós vamos relembrar do nosso programa que vai ao ar de domingo a sexta-feira, do meio-dia às 13 horas, pela Rádio Redentora M1110 e aos sábados às 7 horas da manhã. Pela nossa página, Você Tem Fé para Vencer, todos os dias ao meio-dia. Uma bênção em seu lar. Aqui em Taguatinga, todas as terças e aos sábados. Quarta, sexta e domingo, no Pedregal. Segunda e quinta, nas casas. Então, todo dia tem. Se você quiser adorar a Deus, tem. Ontem foi aqui perto, né? Braslândia, chácara ali da irmã Nice Conde. Vamos ficar em pé, vamos orar aqui com o diácono irmão Arlo, por esse pedido aqui por Lília Vilaça e família. E se há mais algum pedido, seja pela internet, seja aqui na igreja, você levante uma de suas mãos e Deus ouvirá seu pedido mediante a sua fé. Vamos orar com o diácono irmão Arlo. Senhor Deus, te agradecemos, Pai, mais uma vez, pela essa bondade, Pai amado, de nos conceder, Senhor, de estarmos mais uma vez aqui, Pai, para ouvir a Tua palavra, para ouvir o recado do Senhor, Pai, através do Teu servo, Deus. Ó, Pai bendito, e nos ensina, Pai amado, Moisés, Pai amado, ele tinha a sua comissão aqui, Pai, e nós, Senhor Deus, nos ajude a reconhecer, a saber, Pai, qual é a nossa comissão, Senhor, o objetivo que nós estamos passando aqui por esta dimensão, Pai. Ó Deus bendito, continue, Senhor Deus, com a Tua mão sobre o irmão Tiago, Pai, dando a ele graça, dando a ele a unção do alto, Pai, o poder do alto, Pai bendito, dando a ele saúde e ânimo, Senhor. Ó Deus bendito, cada irmão que está presente aqui, Pai, os irmãos que estão acompanhando pela internet, Senhor. Esta irmã, Pai, que pediu oração, certamente ela está crendo, Senhor Deus, que o Senhor pode solucionar o seu problema, Pai. Irmã Lília, receba a bênção em nome do Senhor Jesus Cristo, neste momento, Pai. Nós te agradecemos por tudo. Leva-nos de volta para os nossos lares, Pai, guardados e protegidos pela Tua santa e poderosa mão. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te agradecemos. Amém, Jesus. Amém. 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 Se você pode estar, esteja conosco ali, culto de oração amanhã ali no Pedregal. Se não pode, você pode acessar a nossa página e você faz aí da sua casa o seu altar. Amém? Aqui em Taguatinga até o próximo sábado. Que Deus abençoe. Cumprimente seu irmão, sua irmã, dizendo Deus continue te abençoando. Jesus Cristo hoje é o mesmo, sua cura depende de crer. Ele está com as mãos estendidas, Ele é Deus de grande poder. No passado curou muita gente,
no presente também vai curar. A coluna de fogo está aqui, no momento exato ela vai operar. A coluna de fogo está aqui, no momento exato ela vai operar. Este poder é poder de ressurreição, que fez o mundo falar e o cego enxergar com perfeição. Lá perto do tanque de Betesda, um paralítico ali esperava. Quando o anjo a água movia, em sua frente outro mergulhava. Mas quando Cristo ali chegou, do paralítico ele se compadeceu. Jesus disse para ele andar, e ele andou na frente dos judeus. Jesus disse para ele andar, e ele andou na frente dos judeus. Este poder é poder de ressurreição, que fez o mundo falar e o cego enxergar com perfeição. Jesus passava por Jericó e um cego se pôs a gritar, porque ele bem sabia que Jesus tem poder para curar. A sua fé era tanta que alguns queriam interromper. Jesus disse: tua fé te salvou, e naquela hora ele passou a ver. Jesus disse: tua fé te salvou, e naquela hora ele passou a ver. Este poder é poder de ressurreição, que fez o mundo falar e o cego enxergar com perfeição. Este poder é poder de ressurreição, que fez o mundo falar e o cego enxergar com perfeição. Lírio dos vales, quero teu aroma em meu ser, pra mostrar